2022 é o ano do centenário da Semana de Artes Modernas, que aconteceu em 1922. E, apesar de não ter tido filmes naquele período, pois o cinema brasileiro ainda não estava conjugado com as outras artes ali representadas, como a literatura, a poesia, a pintura, a música, vai ser sim, dali um pouco, influenciado por todas essas questões. E vamos ver vários filmes se comunicar e dialogar com linguagens transgressoras e inovadoras do modernismo brasileiro, do tropicalismo e de uma representação de fato nacional. Vamos hoje falar um pouco mais, não só sobre a Semana de Artes Modernas, mas sobre alguns dos filmes que honraram seus nomes. E continuem aqui para poder conferir quais são e também checá-los nas redes, pois estão nas plataformas de streaming e muitos deles até no YouTube liberados para vocês. Eu sou o Filipe Pitanga e essa é a sessão A e C no canal Like. Vem com a gente conferir. A Semana de Artes Modernas teve vários representantes que, em 1922, compuseram 3 dias históricos de muita arte, cultura e muita transgressão que queria quebrar com as formas tradicionais e clássicas que ainda eram impostas como únicas possibilidades. Vários desses artistas haviam estudado na Europa e, quando voltaram, estavam representando não só várias vertentes diferenciadas, como o cubismo, o futurismo, o surrealismo e etc., mas também queriam resgatar e reivindicar as raízes propriamente brasileiras na arte, e não mais tentar emular o que seria imposto por culturas estrangeiras como hegemonicamente necessárias para nós. Nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral vão ser grandes representantes a trazer para nós outros olhares e, com isso, também nos desafiar ao que vai ser o tropicalismo, a cultura pau-brasil e inúmeras outras vertentes que vamos assimilar em todas as áreas artísticas, da música ao teatro, da literatura ao cinema. Por falar em cinema, o primeiro grande filme que costuma ser lembrado como representante daquele momento histórico apenas surgiu em 1931. Tendo demorado alguns anos para ficar pronto, quando lançado através do selo da Cinédia, o filme Limite, de Mário Peixoto, causou revolução. Muita gente não compreendeu direito o que aquela expressão queria dizer, mas também era bastante ousado para as narrativas da época. 3 protagonistas se encontram num barco à deriva que não se movimenta como se estivesse no mar morto e sem possibilidades de resgate ou de salvação. Teriam esses personagens um destino trágico? Poderiam se safar? A gente vai sabendo a história das 3 pessoas através de flashbacks. Várias questões ousadas. Não só porque era apenas um homem e 2 mulheres, com 2 perspectivas contra-hegemônicas para a época, como também, além disso, o fato de retratar com flashbacks a narrativa fazia com que o filme não fosse linear e, portanto, mais uma transgressão. O diretor de fotografia Edgar Brasil também foi revolucionário, um marco e professor de muitas das escolas de fotografia que até hoje nós legamos. Quando Edgar Brasil se deparou com o roteiro extremamente literário, poético de Mário Peixoto, ele viu várias representações de natureza, como, por exemplo, o vento, as árvores, o mar, as águas, como reproduzir isso com as emoções humanas das personagens em conflito ali, os enquadramentos e planos que vão trabalhar do mais minucioso instante ao acontecimento do gesto em cena, com árvores se movendo ou a onda do mar bebendo ali os pés da areia, vão fazer com que as angústias das personagens sejam retratadas de maneira metafórica em questões abstratas. E isso ainda não havia sido visto até então. E depois, por muito tempo, continuaria sem ser visto. O filme seria perdido no tempo e só resgatado já perto do cinema novo, quando cineastas de outra geração reencontrariam essa obra-prima e diriam: meu Deus, o que a gente está vendo? Quem acabou de fazer esse filme?
porque de tão moderno parecia que havia sido acabado de ser feito no meio de toda uma nova vertente linguística do nosso cinema. Olha o que 1930 legou a 1960. Agora, vamos falar já sobre o cinema novo, com um cineasta muito importante para nós, Joaquim Pedro de Andrade, o saudoso responsável por clássicos que a gente vai agora associar à Semana de Artes Modernas, como, por exemplo, o curta-metragem de 59, O Poeta do Castelo, que trazia o poeta Manuel Bandeira, cujo poema Os Sapos abriu a Semana de Artes Modernas. No filme O Poeta do Castelo, ele vai retratar o convívio do dia a dia, da rotina desta grande personalidade, como um ser comum a todos nós, como um hábito que todos possamos nos identificar, desde fazer o café, a sair na rua para comprar o pão e olhar as grandes coisas que acontecem nas minúcias do dia a dia pela janela da sala de estar. Depois, Joaquim Pedro de Andrade iria adaptar a grande obra de Mário de Andrade, Macunaíma, virando o maior clássico da terceira fase do cinema novo, mais metafórica, mais abstrata, porque já lidava com um tipo de censura muito mais forte do que a primeira e a segunda fase lidaram no início da década de 60. Afinal, havia já sido declarado o AI-5, o Ato Institucional número 5, que não só fechou de vez o Congresso, terminou com direitos políticos e cassou vários direitos civis, fazendo com que a tortura e também a prisão sem justificativa legal fossem justificados. Com isso, vários filmes que eram bastante revolucionários, emancipatórios e muito transgressores começaram a ser caçados, e seus cineastas trabalharam com mais metáforas, fantasia, para poder conseguir chegar ao público e dialogar sobre reflexões necessárias. Macunaíma, a obra de Mário de Andrade de 1928, foi resgatada em 1969 como tão moderna desde o período que foi estreada até o seu filme, entrando no audiovisual com a necessidade de trazer de volta todo esse momento histórico para discutir com os cidadãos o que seria a sua cultura. Em 1981, o diretor faria mais um filme sobre a Semana de Artes Modernas, agora retratando a figura histórica de Oswald de Andrade, no filme O Homem do Pau-Brasil, em que toda aquela revolução da Semana de Artes Modernas seria traduzida através de dois protagonistas. Um interpretado pelo ator Flávio Galvão, representando Oswald de Andrade, e que, a partir de determinado momento do filme, seria devorado por sua contraparte feminina, interpretada por Ítala Nandi, que se torna Oswald de Andrade mulher, assim sendo as duas faces do Yin e Yang numa só pessoa. Podemos agora, a partir de Oswald de Andrade, mencionar outro movimento estético do nosso cinema, o cinema marginal, ou cinema de invenção, pela expressão cunhada pelo grande pesquisador, escritor e crítico, também cineasta, Jairo Ferreira, no seu livro Cinema de Invenção. É com o cinema de invenção que vamos trabalhar o princípio de Oswald de Andrade do manifesto antropofágico, que falava que tínhamos que mastigar e botar tudo num liquidificador para bater as referências diversas em algo novo, mas cuspido pela nossa própria experiência, fazendo com que a gente se reaproprie e também ocupe esses espaços para nos entender quem somos nós e como podemos performar, não traindo a nossa própria natureza. Os filmes oswaldianos vão ser representados principalmente por uma trupe capitaneada por Rogério Sganzerla, Júlio Bressani e tantos outros nomes daquele período histórico que farão filmes paradigmáticos, como, por exemplo, os filmes da Bel Air, produtora cinematográfica de Rogério, Júlio e Helena Inês, com grandes clássicos do tipo Copacabana Mon Amour, Sem Essa Aranha, A Família do Barulho e Cuidado Madame, filmes que Rogério Sganzerla, Júlio Bressani e Helena Inês fizeram todos de uma vez só, em 1970, de maneira totalmente anárquica e inventiva, a trazer para a tela narrativas não lineares, quebravam com protagonismos, traziam múltiplas personalidades.
mudanças narrativas de estrutura e perspectivas a qualquer momento do filme. E essas narrativas anárquicas faziam um grande momento para o cinema brasileiro tentar se reinventar, mesmo que perseguido pela censura da ditadura militar. Esses filmes oswaldianos podem ser representados até hoje, pois o legado do cinema novo e do cinema de invenção ainda permanece em cineastas contemporâneos, desde Adirley Queiroz, com seu Branco Sai, Preto Fica, a inúmeras outras obras, como, por exemplo, Vaga Carne, de Grace Passou e Ricardo Alves Júnior, também trazendo para a nossa discussão o quanto cineastas mulheres são necessárias para trazer interseccionalidade e olhares plurais para as influências da Semana de Artes Modernas, que contou com tantas grandes artistas como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Essas são algumas dicas de filmes que vocês podem encontrar desde o YouTube às plataformas de streaming, imperdíveis, e vocês continuam tendo mais dicas aqui na seção A e C no canal Like, porque a gente recomenda e você curte.